Quando o diretor tá com seu roteiro na mão e começa a desenvolver o seu filme, quando ele termina a fase de produção, ou seja, quando ele terminou de gravar o filme e vai para as pós-produção, onde ele realmente começa a editar o filme, existem muitas cenas que ele acabou gravando que acabaram sendo cortadas, seja porque não faria sentido, ou que ele pensou que podia ficar até legal, mas acabou que no final das contas não serviu de nada. E nos filmes do Homem-Aranha, é claro que isso também não ficou de fora. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar isso. Irei te apresentar 3 cenas que acabaram sendo eliminadas nos filmes do Homem-Aranha. Fala, Cris Brento falando aqui. Eu espero e eu te desafio você ficar até o final desse vídeo para ver se você conhecia todas essas 16 cenas que eu vou lhe apresentar no vídeo de hoje. Será mesmo que você é um verdadeiro fã do Homem-Aranha? Conhece todas elas? Veremos então. Bom, então cheio de enrolação? Vai vendo. Uma das cenas que sempre quando eu cito aqui ela no canal, eu sempre falo essa mesma frase pra essa cena. Foi um pecado ter eliminado ela. Que foi basicamente o seguinte, em Espetacular Homem-Aranha 1, lançado lá em 2012, acabou que basicamente um dos vilões que acabaram sendo colocados foi um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha, e até mesmo com uma profundidade muito interessante, que é o Lagarto. E pra aqueles que não sabem, o Lagarto, ele realmente, assim como nos quadrinhos, também queria transformar todo mundo em lagarto. Mas uma das grandes motivações para ele querer fazer esse negócio com genética é justamente para ele conseguir recuperar seu braço para conseguir abraçar o seu filho por inteiro, para ele ser uma pessoa normal perante a sua família, sua esposa e o seu filho. Coisa que, quando você olha em qualquer adaptação que fizeram do Homem-Aranha, até mesmo nas animações antigas, eles sempre colocavam isso porque, poxa, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito humana de se colocar. Um cara que não se aceita por causa dos outros, e mesmo que as pessoas aceitam ele não se sente por completo. E por incrível que pareça, existiu uma cena que sim, uma das grandes motivações do Dr. Connors querer reconstruir o seu braço é justamente por causa do seu filho. Tanto que essa cena aparece ele conversando com seu filho, falando que ele vai fazer umas pesquisas pra, no final das contas, existe um subtexto por trás, um duplo sentido, na verdade, que mostra que, pô, eu tô saindo de férias, mas é pra uma coisa muito boa, que no caso ele tá querendo recuperar seu braço, coisa assim do tipo. Mas acabou que essa cena acabou sendo eliminada e acabou que esse cara ficou só conhecido como isso daí. É uma vacina. Vacina do Covid-19! Pra virar lagarto! Uma das cenas mais lindas, e que também quando eu falo aqui no canal eu também considero um pecado ter sido eliminado, é a tão famigerada cena do Castelo de Areia em Homem-Aranha 3 de 2007. Não tem como você negar. Essa cena é basicamente o Flint Marko conversando com a sua filha, só que ele tá formado no Castelo de Areia. E aí ele acaba conversando com ela, coisa assim do tipo. É uma cena que, como eu falei nos vídeos sobre cenas que mudariam tudo nos filmes do Homem-Aranha, é uma cena que quando você olha ela, você vê o quão bonito e até mesmo quão incrível poderia ser o próprio vilão Homem-Aranha, superando os outros vilões anteriores, o do Octavius e o Duende Verde. Você olha pra ele e você fala, cara, esse vilão tinha tudo pra ser o melhor vilão do Homem-Aranha. E cenas como essa, onde mostra, por assim dizer, uma pureza por trás, principalmente a motivação de um pai preocupado pela sua filha, enfim. Tanto que muitos fãs queriam ver essa cena de novo no cinema, ela foi colocada na versão do diretor, mas foi adaptada para a série do Espetacular Homem-Aranha, que muita gente gostou, inclusive. Quando foi nos apresentado a Tia May lá em Capitão América Guerra Civil, muita gente achou meio estranho a Tia May ser uma Tia May nova, mas, bom, vamos ver, vai que seja uma Tia May legal. E aí, como foi para realmente o primeiro filme do Homem-Aranha, né, o Homecoming, acabou que infelizmente foi uma grande decepção, pois foi literalmente uma mulher, daquele grande clichê de uma mulher que acabou ficando viúva, e essa mulher é muito bonita, muito atraente, muitas pessoas, muitos homens acabam se atraindo por ela, e ela acaba se fingindo de boba. E aí acabou que teve muita gente que não gostou disso, porque ela virou uma personagem muito superficial naquele primeiro filme, coisa que não mudou pra frente, mas enfim. Mas haveria uma cena que basicamente mostraria o quão, por assim dizer, aprofundada ela é, porque literalmente ele ia nos mostrar a Tia May salvando literalmente uma criancinha numa situação de extremo risco. E aí o Homem-Aranha, Peter Parker, veria aquilo e começaria a olhar pra Tia May com outros olhos, até mesmo com uma admiração, coisa assim do tipo. Mas é um CM, né? Acabou que essa cena foi deletada e a Tia May se tornou uma personagem muito superficial e que ela só foi realmente ser uma personagem legal, por assim dizer, no último filme, que é o filme que ela morre, né? A carinha dele! Oba. Uma das lendas que acabaram sendo surgidas ultimamente é que tem muita gente que fala que o Tobey Maguire, ele teria uma teia orgânica, mas por incrível que pareça, tá circulando um rumor por aí que falam que a teoria, que no caso, que o Tobey Maguire teria uma teia artificial, é na verdade uma mentira, que na verdade o Sam Raimi sempre quis colocar uma teia artificial do Homem-Aranha, mas acabou que ele gravou uma sessão do Homem-Aranha
do Peter Parker realmente com o lançador de teia, coisa que até mesmo foi nos mostrada em alguma das cenas, mas acabou que sendo retirado caso as pessoas não gostassem muito da recepção da teia orgânica, e aí eles mudariam a versão do filme para a versão de Homem-Aranha com lançador de teia. Mas essa foi uma das cenas que muitas pessoas queriam muito ver sendo colocado nos filmes do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, o lançador de teia, já que isso poderia fazer ele demonstrar muito a sua inteligência, que sinceramente eu acho isso uma bombagem. Eu acredito que não é um lançador de teia que vai resumir, por assim dizer, o quão inteligente ele é. Enfim, mas aí eu vou deixar vocês aí nos comentários. Um dos grandes mistérios que acabou nos circulando quando você viu o Espetacular Homem-Aranha 1 e ia para o Espetacular Homem-Aranha 2 era pra saber aonde tá o Dr. Wrath. Porque, cara, você sabe quem é esse doutor? É esse cara aí. Esse cara é quase o sub-vilão da história. Ele é quase o vilão do próprio Connors. Que ele acaba dando algumas intrigas, algumas tentações, por assim dizer, por cima do cara, falando sobre que, pô, eu sei do seu segredo, o que você tá fazendo com o Park, você já contou pra ele sobre o passado com o pai dele, o Richard, enfim, um monte de coisa assim do tipo. Ele até demite o próprio Dr. Connors se ele não entregar o experimento do lagarto. Mas aí acaba que, em um certo momento, esse cara, numa cena deletada, acaba que ele vai no esconderijo do lagarto, onde o Peter Parker tá em cena. O Peter Parker chega lá, vê que o Dr. Connors tá lá, e aí acaba que o Dr. Connors acaba que meio que desmaiando, e o Wrath acaba chegando lá e começando a conversar com o Peter. E fala todo sobre o negócio, sobre o passado do pai dele, como importante era a pesquisa do lagarto, coisa assim, tipo, ele já sabia que ele era o Homem-Aranha, enfim. Mas aí acaba que o Dr. Connors acorda, já transformado em lagarto, joga o Homem-Aranha e acaba pegando o Dr. Wrath e acabou mordendo a cabeça dele, que é o motivo porque foi deletado. Mas não negaria que eu gostaria de ter visto essa cena. O seu Wade ia ficar traumatizado com isso? Sim, mas a gente ignora. Bom, uma das coisas que não tem como se negar é que... Epa aí. Calma aí. Não é possível. Você tá vendo o vídeo até agora e não deixou pelo menos um like nesse vídeo. Cara, você tá percebendo que esse canal ele fala sobre o Homem-Aranha de horário que você gosta e você não é inscrito? Então, cara, por favor, se você quer que esse vídeo chegue a mais pessoas, deixa um like. E se você quiser saber mais curiosidade, origens e muitas outras coisas sobre esse universo do Homem-Aranha, desse herói que a gente tanto ama, por favor, se inscreva aqui no canal que eu vou te garantir que você não vai se arrepender. Bom, sabendo agora que você já tá inscrito no canal, então vamos continuar com o vídeo, né? Porque eu sei que você tá inscrito. Vamos lá. Por trás do filme sobre terror. Em Homem-Aranha 1 existe alguns jumpscares do próprio, por exemplo, do Duende Verde. O filme do Homem-Aranha 2 que tem muita gente que fala da cena do Dr. Octavio. Mas acaba que em Homem-Aranha 3 existiria mais uma cena, tirando, obviamente, as cenas de susto do Venom, que teria mais uma cena do Venom do Homem-Aranha 3, que é a tão famigerada cena, que é quando o Peter Parker chega em casa após o web swing de dia e acaba olhando para o espelho, se sentindo meio estranho, um pouco para baixo, por assim dizer, de alegria, e olha, e aí acaba que quando ele olha, tem um jumpscare do Peter Parker monstruoso. Literalmente o Venom sendo mostrado lá, um visual estranho, bizarro, literalmente um monstro sendo colocado, claramente fazendo o que o Sonari faz de melhor, que é literalmente fazer susto, fazer cena de terror. Mas essa cena acabou sendo deletada por motivos que aí foi com a Sony, basicamente. Porque não só essa cena foi deletada de cena de terror, mas também uma outra cena acabou sendo deletada, que foi a cena do Peter Parker literalmente passando rasgado ao meio pelo Venom lá na batalha final, que depois foi refeita. Esse vídeo eu não vou detalhar muito o que aconteceu, porque vou colocar até aqui nos cards caso você queira ver, mas esse vídeo também vai estar lá na tela final. Uma das cenas que o pessoal mais queria ver sendo colocada nos filmes do Homem-Aranha é uma das cenas envolvendo o JJ Jameson em Homem-Aranha 2 de 2004, que é a tão famigerada e clássica cena do JJ Jameson vestido de Homem-Aranha, após o Peter Parker abandonar seu manto, jogar o traje no lixo, um monte de coisa assim do tipo, e ele tá lá brincando de literalmente ser o Homem-Aranha. Foi uma cena que infelizmente foi cortada, mas não tem como se negar. Assim como todos os filmes dessa lista, é uma cena que todo mundo queria ter visto no filme. Em 2016, quando acabou sendo anunciado que iria ser lançado naquele ano o filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, acabou que durante aquele filme existiu muito material que acabou sendo deletado. Uma das cenas que, por exemplo, acabou sendo deletado foi a tão famigerada cena onde o Homem-Aranha tá voando junto com o Homem de Ferro. Essa cena virou tão icônica, mas é uma cena que não foi para o filme, mas ela existe, tá dentro do trailer. E também uma outra cena que é o Peter Parker junto com a Lisa ali no baile. Eles estão lá dançando, realmente rolou um beijo sobre eles, mas acabou sendo deletado, já que, pelo que parece, não era planos do John Watts
fazer um desenvolvimento do Peter Parker apaixonado pela Liz Allen e sim com a MJ. Convenhamos, eu achei que a Liz Allen tem mais química com Tom Holland do que a MJ, mas enfim. Foi decisão dele. É uma das cenas também, novamente, em Espetacular Homem-Aranha 2, foi uma das cenas mais polêmicas e eu acabei falando que são cenas que os fãs queriam ver no filme do Homem-Aranha. E tem gente que queria ver essa cena, que é a tão famigerada cena do Espetacular Homem-Aranha 2, onde o pai do Peter Parker aparece no final. Eu já dei minha opinião sobre isso e eu não acho essa ideia muito legal. O mais louco disso tudo é que basicamente o pai dele tá lá na cena e ele acaba falando grandes poderes, grandes responsabilidades. Enfim, tem muita gente que não queria ver essa cena do filme, mas tem gente que realmente queria ver essa cena do filme, né? Uma porcentagem pequena, mas tem pessoas que queiram. Você queria que tivesse um filme? Tem embaixo. Mas em Espetacular Homem-Aranha 2, que tem muita cena, pelo que deu pra perceber aqui nesse vídeo, existe uma cena desse filme que acabou sendo descartada, que era uma cena pós-crédito, onde era basicamente mostrando a cabeça do Norman Osborn congelada no filme. Era uma cena pós-crédito para emendar para a fundação que iria criar mais pra frente, que era o Sexteto Sinistro, onde o Duende Verde iria criar um Sexteto Sinistro. Pelas próprias palavras, Mark Webb, ele acaba falando, a ideia de criar um Duende Verde para eles reunirem o Sexteto Sinistro e atacarem o Homem-Aranha. Só não sei se a ideia do Sexteto Sinistro era para ser o filho dele, o Harry, ou era o Norman que iria ressuscitar de alguma forma. Mas ele também acaba falando que era uma forma de easter egg para se desenvolver mais para frente. Mas foi uma cena muito bizarra que acabou sendo descartada. Uma das coisas que a Marvel gosta de fazer, especialmente a Sony, é reciclar ideias. Não tem como se negar. Se você acompanha o backstage, a produção do Homem-Aranha, você sabe muito bem que eles gostam de reciclar ideias, conceitos, artes, até mesmo o traje do Homem-Aranha. Tanto que, como você pode ver, uma das cenas mais pesadas, por assim dizer, que nós já tivemos do Homem-Aranha, que deixou muita gente presa assim na cadeira, né, assustada por causa da situação, foi a cena do Tom Holland esbagaçando na porrada o Duende Verde do Willem Dafoe, quase matando. E literalmente ele quer matar o personagem. Mas essa não foi a primeira vez. Ela foi adaptada. Mas já existiu uma ideia, muitos anos atrás, lá em Espetacular Homem-Aranha 2, onde, após a morte da Gwen, o Peter Parker iria fazer a mesma coisa que o Tom Holland faz com o Duende Verde. Ele ia pegar o Duende Verde e ia começar a socar ele na porrada pra querer matar. Mas aí, por detalhes que até agora, até onde a gente sabe, não foram revelados, ele acaba não matando, e aí ele acabou sendo preso, e aí tem todo aquele momento de luta. Possivelmente essa cena foi deletada por causa do clima do filme, por causa pra deixar uma coisa bem mais triste, já que dali pra frente é só Peter Parker triste, sad, coisa assim do tipo. E se colocar essa cena, não cairia muito bem. E basicamente, essa não foi a primeira vez que a Sony acabou fazendo isso, tanto com essa ideia do Duende Verde, até mesmo com o traje do Homem-Aranha. Por exemplo, o próprio traje, por exemplo, do Andrew Garfield, que você vê naquele filme do Espetacular Homem-Aranha 2, basicamente é uma arte reciclada de Homem-Aranha 1 de 2002. O traje que você tá vendo lá era pra ser o traje do Tobey Maguire, só pra você ter noção. Coisa que eu explico com mais detalhes naquele vídeo que vai estar lá na tela final sobre o segredo que a Sony nunca quer que você saiba. E você vai descobrir toda essa manobra, por assim dizer, que é os trajes do Homem-Aranha, sobre as ideias recicladas que eles guardam e adaptam futuramente. Se você quer ver esse vídeo tá lá na tela final. E por favor, já se inscreva aqui no canal pra você recompensar esse trabalho que eu tive e também para receber mais curiosidades dessas do Homem-Aranha. Bom, muito obrigado por ter chegado até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau.